pessoal, bem-vindo a mais uma aula nossa de Química. Hoje nós vamos continuar a nossa unidade 2, a matéria, e vamos estudar mais dois temas. Nós vamos estudar o tema 4, a tabela periódica e ligações químicas, que é muito importante vocês observarem essa aula. Ela é um pouco mais detalhada, um pouco mais, começa a dar um pouquinho mais de dificuldade, mas se você prestar bastante atenção, vocês vão entender. Bem, na aula anterior nós vimos o quê? Sobre os elementos químicos, que são o quê? Os elementos químicos, que são um conjunto de átomos que tem o quê? O mesmo número atômico. Então, hoje nós vamos estudar como que esses elementos químicos, como que há essa distribuição, como que há essa organização entre os elementos químicos e que constitui o quê? A nossa tabela periódica. Você se pergunta, eu sou obrigada a decorar a tabela periódica? Não, você não é obrigada a decorar a tabela periódica. Você precisa entender como que se organiza, como que funciona, como que se estrutura uma tabela periódica, como que ela é organizada, onde estão determinados elementos, como que esses elementos eles se organizam dentro da tabela periódica. No início do século XIX, nós tivemos já conhecer vários elementos, então houve o que? A necessidade de organizar esses elementos de acordo com o quê? Com suas propriedades e suas características. Então nós tivemos quem? Dois cientistas chamados Julius Lothar Mayer e Dmitri Mendeleev, que eles resolveram organizar esses elementos conhecidos e observaram que o quê? Que havia uma periodicidade entre algumas de suas características. Então, eles surgiram organizar esses elementos químicos em uma tabela, onde eles eram dispostos em linhas e em colunas, de acordo com o quê? Com sua massa atômica e que tem base justamente para a tabela periódica atual, certo? Então, quando a gente começa a observar aqui a nossa tabela, vamos conhecê-la. Nós temos o quê? 7 linhas horizontais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais, que nós chamamos de quê? De período, certo? E temos aqui os grupos ou famílias, que é de 1 ao 18. 1, 2, 3, 17, 18. Então, nós temos aqui grupo ou família e temos 7 períodos, certo? Nessas linhas horizontais, nos períodos, nós encontramos elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas e na quais esses elementos estão distribuídos. É por isso que eles estão em linhas, justamente porque o mesmo número de camadas eletrônicas onde os elétrons estão distribuídos. Já nas colunas, que nós temos aqui de 1 a 18, que nós temos o grupo de famílias, que nós chamamos de família 1A, 2A, entendeu? Nessas famílias, nós temos justamente o quê? Mesmo número de elétrons na camada de valência. Vocês lembram que a camada de valência é a última camada que recebe elétrons. Então, esses aqui são classificados porque eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Exemplo, esse grupo aqui, 13, ele tem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada da distribuição eletrônica, que vocês viram lá na distribuição eletrônica que nós fizemos, com as letrinhas K, L, M, N, O. Então, a última camada que tem distribuição eletrônica é onde é organizada aqui as colunas. E a gente também classifica essa tabela periódica de acordo com o quê? Com as suas propriedades físico-químicas, que além de organizar de acordo com o número atômico, a tabela periódica também se organiza de acordo com essas propriedades físico-químicas. Então, aqui nós temos, só para frisar aqui, no primeiro período, que é o primeiro período aqui, nós temos 2 elementos. No segundo período, nós temos 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No terceiro período, nós temos 8 elementos. No quarto período, 18. No quinto período, 18. No sexto e no sétimo, nós temos 32. Sexto e sétimo, nós temos 32, porque eles ainda englobam essa parte aqui dos latinídeos e dos actinídeos, certo? Que é a classificação deles aqui. Se você observar a legenda,
Cada corzinha dessa aqui significa uma classificação. Por exemplo, os alcalinos, os metais alcalinos, que é justamente essa partezinha aqui, ó, desse laranjinha. Os metais alcalinos terrosos, quem são? É esses amarelinhos. Por exemplo, nós temos os azuis, que são os gases nobres. Então, nós temos essa partezinha aqui, ó. Então, cada corzinha dessa legenda representa uma classificação físico-química desse elemento. Então, essa classificação físico-química nós temos quem? Os metais. Os metais, eles constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, representando 2/3 deles, o que resulta em um total de 87. Alguns exemplos são, temos a prata, o ouro, o cobre, o zinco, ferro, alumínio, platina, sódio, potássio, entre outros. E esses elementos, a gente tem aqui, por exemplo, o cobre. Eles são o quê? Bons condutores de calor. Observamos que os fios de cobre que são utilizados aí em determinadas fiações, justamente por quê? Porque eles são bons condutores de calor. E eles são o quê? Sólidos em condição ambientes, com exceção do mercúrio. Aqui é o símbolo do mercúrio, Hg. Então, toda vez que você vê Hg, você vai saber que é o mercúrio. E possuem brilho, são bons condutores de calor, certo? Temos os metais. Agora, outra classificação que nós temos dele, que é justamente essa corzinha aqui que vocês estão vendo, que são as classificações. Nós temos também os não metais. Os não metais, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos em condições ambiente, com baixas temperaturas de fusão e ebulição, e são o quê? Maus condutores de calor e eletricidade. Então, esses metais, eles são utilizados, são bons condutores de calor, enquanto os não metais, eles não são bons condutores de calor. Aqui nós temos, por exemplo, o enxofre. Ele não é um bom condutor de calor, mas ele é um não metal. Aí aqui nós temos quem? Os gases nobres. Os gases nobres são todos os elementos gasosos em temperatura ambiente, daí o fato de serem chamados de gases, e são encontrados na natureza de forma isolada. Isso acontece porque eles são estáveis e possuem pouca reatividade em condições ambientais. Inclusive, por isso, eles são chamados de quem? De gases nobres ou gases raros. Quem são meus gases nobres? Que eu mostrei agora na tabela aqui, ó. Gases nobres. Então, eu tenho aqui, ó, o hélio, neônio, argônio, o criptônio, xenônio, randônio, organessônio. Então, esses todos aqui são chamados de gases nobres. Por que eles estão todos aqui? Porque eles têm característica físico-química específica que os agrupam nessa coluna, certo? Continuando, nós temos também as famílias. Continuando aqui, ó, na parte da coluna, as famílias 1A. Nas famílias 1A nós temos quem? Os metais alcalinos. Na família 2A, os metais alcalinos terrosos. Na família 13, a família 12. Aqui, ó, na família 13, a família 12, nós temos quem? Tá vendo que a corzinha deles é igual? Os metais de transição, certo? Que eles têm características próprias deles, então são os metais de transição. Na família 13, 14 e 15, eles não possuem nome específico, motivo pelo qual esses grupos são chamados de grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Na família 16, nós temos o quê? Os calcogênios, e na família 17 nós temos halogênios, certo? Os latanídeos e actinídeos, eles fazem parte aqui do grupo 3, certo? Aqui, ó. Os actinídeos e os ulanídeos, eles fazem parte aqui do grupo 3, certo? Para que haja justamente as moléculas, esses elementos químicos, eles precisam se atrair, formando o quê? Moléculas. E existem as ligações químicas que justamente servem para que haja essa união entre esses elementos. Atualmente são conhecidas milhões de substâncias e a maioria dessas substâncias elas são formadas por combinações diferentes entre determinados elementos químicos. Mas nem todo elemento químico combinando com outro elemento químico vai se formar uma substância, certo? Elas precisam ter uma força de atração entre elas para que ocorram essas ligações.
E para que seja necessário, é preciso que haja essa atração e que ela possa perder ou ganhar elétrons, certo? Ou também haver compartilhamento de elétrons entre esses dois elementos químicos. Foi estudado justamente que a observação dos gases nobres. Quando fizemos a distribuição eletrônica dos gases nobres, nós podemos observar que, quando fazia aquela distribuição lá de K, L, M, N, O, P, Q, observou-se que os gases nobres, eles possuíam sempre 8 elétrons na camada de valência deles. Quando a gente aqui observa as ligações químicas, né? A gente tem aqui os gases nobres. Quando nós íamos fazer a distribuição eletrônica dele, nós observamos que existia apenas 8 elétrons na camada de valência. Então, eles fizeram o que? A teoria do octeto. A teoria do octeto justamente é o que? É a estabilidade desses elementos químicos com 8 camadas, 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essa foi a teoria do octeto. Segundo essa teoria, acredita-se que um grande número de elétrons adquire estabilidade eletrônica quando apresenta o quê? 8 elétrons na sua camada de valência. Como, por exemplo, aqui a gente tem o quê? O neônio. A distribuição eletrônica dele terminou na camada L. Na camada L ele ficou com 8 elétrons. Mais para frente nós vamos aprender a fazer essa distribuição eletrônica. Mas por enquanto, ó, você observa que aqui nessa tabela pronta nós temos o quê? Que o neônio ele ficou com 8 elétrons na sua camada de valência. Então ele adquiriu o quê? Estabilidade. E foi a partir daqui que nós começamos a fazer o quê? As ligações químicas, que é justamente essa união entre esses elementos para que haja uma molécula, um composto e resulte o quê? Um composto neutro, certo? As ligações químicas nós vamos ter as ligações iônicas. As ligações iônicas, aqui ó, ela resulta entre a atração de cátions e ânions e se mantém fortemente unidas pela atração entre cargas elétricas de sinais contrários. Ó, são ligações químicas que ocorrem entre átomos que, quando esses reagem entre si, a fim de alcançarem estabilidade. Então, sempre esses elementos eles estão se unindo para que eles consigam ter estabilidade. Como, por exemplo, ó, esse elemento ele precisa de estabilidade. Por quê? Porque ele tem apenas, se nós formos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós observamos que ele tem apenas 7 elementos na sua camada de valência. A gente precisa de quanto? De 8 elementos na camada de valência para que ele haja estabilidade. Então, essa ligação iônica, que é justamente essa ligação que ocorre entre metais e não metais, é justamente entre cátions e ânions. Ou seja, um perde elétron e o outro ganha elétron, um fica com carga positiva e o outro fica com carga negativa. Para que haja essa ligação, é preciso que essas substâncias se aproximem e que possam perder ou ganhar elétrons. Vamos dar aqui um exemplo, justamente nessa força de atração entre esses elementos. Aqui a gente tem um exemplo, eu vou colocar aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele é um principal componente aí do sal de cozinha e ele é formado justamente por quê? O cloreto de sódio, ele é formado pelo Cl, né, com carga negativa, deixa eu colocar aqui mais pro meio, e o sódio com carga positiva. Quando há justamente a ligação desses dois elementos, nós formamos qual molécula? O NaCl. No caso do cloreto de sódio, eles têm cargas elétricas de mesma intensidade, gerando um componente neutro, ou seja, há a ligação iônica entre esses dois elementos, formando aqui o cloreto de sódio. Outro exemplo nós temos, eu vou colocar aqui outro exemplo para ficar mais claro para vocês, é o CaCl2, que é o cloro, e o cálcio. Nessa substância a gente observa que o quê? Que o cálcio, ele era assim, antes de
de acontecer essa estrutura, ele era assim, Ca2+, e o cloro ela Cl-. Para se formar um composto estável, estes íons eles se aproximam numa proporção de quê? De 1/2. Por quê? Aqui eu só tenho um elétron, aqui eu tenho 2. Quer dizer, aqui eu tenho uma carga e aqui eu tenho 2 cargas. Então, eu tenho do quê? Que aqui eu posso perder 2 elétrons e aqui eu posso ganhar um elétron, certo? Ou seja, nós temos o cálcio, o cálcio a gente pode perder 2 elétrons, enquanto o cloro a gente ganha um elétron. Isso acontece para formar essa molécula no fato de que o cálcio ele transfere 2 elétrons a cada íon de cloro. E esse íon pode receber o quê? Apenas um elétron, configurando a configuração de gás nobre. Ou seja, aqui ó, aí ele vai formar. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes, é só para vocês observarem como que funciona uma ligação iônica. Então, esse vai perder elétron, esse vai ganhar, e a configuração dele vai ser CaCl2, certo? Mais na frente, na próxima aula, a gente vai começar a observar justamente como que funciona essas ligações iônicas. Aqui é apenas para observar e para explanar para vocês como que faz, como que perde, como que ganha e como que eu consigo um elemento neutro, que é justamente a função da ligação iônica, que é para que haja a estabilidade desses elementos. Continuando, nós temos as ligações covalentes. As ligações covalentes é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Enquanto na ligação iônica eu perco ou eu ganho o elétron, na ligação covalente eu compartilho elétrons. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enquanto nesse elemento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso de quantos elementos para que eu fique estável? 8. Então, o que eu vou fazer? Pegar um emprestado desse, eu estabilizo esse. Se eu pegar um emprestado desse, eu estabilizo esse. A gente vai compartilhar 2 elétrons, para que cada uma, quando eu somar agora, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, eu vou ter o quê? Os elementos com ligações estáveis e elementos neutros. Então, a ligação covalente ela é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétron entre átomos na camada de valência, formando estruturas eletricamente neutras. Chamamos de quê? De moléculas. E a última ligação que vamos estudar é a ligação metálica. Aqui, vou colocar mais embaixo. As ligações metálicas são do tipo de ligações químicas que ocorrem apenas entre metais. Já fala ligação metálica entre metais. Eles formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, união de 2 ou mais metais. Aqui a gente tem a união do lítio, do sódio, do potássio, do magnésio, do cálcio. Ou seja, nós temos a junção de vários metais formando o quê? Uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas. Então, essa aqui é a ligação metálica, certo? A ligação metálica ela pode ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Os átomos de metais têm tendência a formar cátions, ou seja, isso permite formar cátions, positivo, certo? Isso permite que os elétrons eles movimentem de forma livre entre o material. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.